Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, de 9 de setembro de 2013. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Carlos Otávio Oliveira. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Hélio Luiz Alves. Presente. José Adalto Remédio. Presente. José Paulo Borges. Presente. Mauro Facone. Presente. Odair José Pimenta. Presente. Sebastião Sala Santana. Presente. E Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para conferir as matérias do expediente. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Caconde, ofício número 289 de 2013. Prezado senhor, venho por meio deste cumprimentá-lo e na oportunidade comunicar a Vossa Senhoria que em 2 de nove de 2013 assumi as funções de promotor de justiça titular na comarca de Caconde. Na oportunidade reitero os meus protestos de estima e consideração. Frederico Licerre Barro Fini, promotor de justiça. Ofício número 281 de 2013 da Promotoria de Justiça de Caconde. Prezado senhor, pelo presente encaminha a Vossa Senhoria cópia de portaria do procedimento em epígrafe, para que tome conhecimento dos fatos e adote as providências que entender necessárias. Na oportunidade, reitero os meus protestos de estima e consideração. Frederico Licerre Barro Fini, promotor de justiça. Portaria, Inquérito Civil, Patrimônio Público, representante Walter Araújo, representados Prefeitura Municipal de Caconde, Luciano de Almeida Semensato, Prefeito Municipal, e Luiz Antônio Lemes. Objeto, apuração de eventual ilegalidade na aquisição de medicamentos, cartões de recarga de telefone celular e de diversos materiais pela Prefeitura Municipal de Caconde, no estabelecimento comercial Luiz Antônio Lemes, EBP, sem licitação. Walter Araújo representa, noticiando ter constatado, junto ao site do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que desde o ano de 2008 até a presente data, a Prefeitura Municipal de Caconde efetuou pagamentos à empresa Luiz Antônio Lemes, EBP, farmácia, no valor total de R$ 209.761,78, sem processo de licitação. Noticia ainda que diversos dos produtos adquiridos não justificam a aquisição de uma farmácia pela Prefeitura Municipal, tais como cartões telefônicos e produtos de higiene pessoal, creme dental, shampoo, sabonete, etc. Acrescenta o sim haver comentários de que medicamentos e outros produtos não foram entregues na totalidade. Observa também ter a Prefeitura Municipal adquirido uma grande quantidade de fraldas a preço de comércio, ao passo que o governo federal mantém programa de desconto para tal produto. Por fim, informa que Luiz Antônio Lemes, proprietário da farmácia, e Luciano de Almeida Semensato, prefeito municipal, possuem fortes ligações pessoais e políticas, o que sugere estar havendo favorecimento, mesmo porque na cidade existem outras farmácias. Ressalto também que a mesma farmácia já está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por fraudar o programa Farmácia Popular. A representação vem acompanhada de documentos extraídos do site do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que comprovam as aquisições. Considerando que o fato imputado ao ser apresentado, se comprovado, poderá eventualmente configurar ato de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos 2 e 3 da Constituição Federal, no artigo 25, inciso 4, letras A e B, da Lei Federal nº 8.625/93, artigo 91 da Constituição do Estado, artigo 103, inciso 8, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, com fundamento ainda nos artigos 37 e 39 da Constituição Federal, instaura o presente procedimento em inquérito civil, adotando-se as seguintes providências. 1. Registre seu procedimento no CIS-MP Difusos. 2. Em atendimento ao disposto no artigo 33 do ato normativo, número 484, CPJ, de 5 de outubro de 2006, designar a oficial de promotoria Mário José Goulart, lotado nesta promotoria de justiça, para secretariar o inquérito civil, mediante compromisso, devendo ser oficial providenciado necessário para a efetivação deste ato.
3. Expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caconde e a Luiz Antônio Lemes, com cópia desta portaria, para que tome conhecimento e preste as informações que entenderem necessárias no prazo de 10 dias. 4. Expedir ofício à Prefeitura Municipal, requisitando informe em 10 dias o valor pago mensalmente à farmácia Luiz Antônio Lemes, EPP, desde janeiro de 2008, bem como fotocópias das respectivas notas fiscais. 5. Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal de Caconde, com cópia desta portaria, para que tomem conhecimento dos fatos e adotem as providências que entender necessárias. Caconde, em 30 de agosto de 2003. Promotoria de Justiça. Também o Sr. Walter de Araújo protocolou o documento nesta casa, versando sobre o mesmo assunto e que está à disposição dos senhores vereadores. Convite, excelentíssimo senhor, temos a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para prestigiar a 4ª Caravana de Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, cuja programação segue em anexo, a ser realizada no próximo dia 13 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Convenções Professor Dr. Fausto Victor L., na Avenida Panguás, 2014, Jardim do Lago, em Pirassununga. Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Cristina Aparecida Batista, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Itapirativa. Excelentíssimo Senhor Marcos Antônio Evangelista, vereador da Câmara Municipal de Itapirativa, São Paulo, vem à presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. Itapirativa é um município basicamente agrícola, ligado principalmente à cultura do café. Com a grande queda dos preços do referido produto, nossos agricultores estão desestimulados. Alguns deles já estão até abandonando a cultura cafeeira, o que vem causando grande desemprego neste município e região. Diante do quadro agora apresentado, solicitou por ofício ao senhor Antônio Eustáquio Andrade Ferreira, digníssimo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ao senhor Guilherme Campos, digníssimo deputado federal, solicitando desses o apoio necessário para, junto aos órgãos competentes, conseguirem a concessão de incentivos para os cafeicultores, tais como preço mínimo do café, incentivo no custo de adubos, herbicidas e inseticidas, bem como financiamento com juros baixos, dentre outros. Solicita que essa Câmara Municipal encaminhe ofício ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pleiteando concessão de incentivos fiscais aos cafeicultores de nossa região. Atenciosamente, Marcos Antônio Evangelista, vereador. Sindicato da Agricultura Familiar de Sumaré e Região, ofício número 250 de 2013. Câmara de Vereadores de Caconde. O Sindicato de Agricultura Familiar de Sumaré e Região vem, através deste, solicitar à Câmara Municipal de Vereadores de Caconde uma reunião para tratar dos seguintes projetos. 1. Habitação Rural Minha Casa Minha Vida com aporte do Governo do Estado. 2. Merenda Escolar PNAE. 3. Projetos PAA, doação simultânea. E 4. Projeto de créditos fundiários. Sem mais, atenciosamente, Walter Aparecido Durante e Adriano Chacho Garcia. Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil, Gabinete do Secretário, ofício circular número 1 de 2013. Senhor Presidente, por orientação do senhor Governador do Estado, Geraldo Alckmin, informa a Vossa Excelência que está disponível até o dia 10 de setembro consulta pública online sobre o novo Conselho Estadual das Cidades, com cidades São Paulo, no site www.sdmetropolitano.sp.gov.br. Este site está aberto para recebimento de sugestões que possam aprimorar o decreto que irá dispor sobre o novo órgão deliberativo e consultivo a ser criado por ocasião da 5ª Conferência Estadual das Cidades do Estado de São Paulo. O Conselho Estadual das Cidades integrará a estrutura da Casa Civil do Governo do Estado e terá a finalidade de propor diretrizes visando a formulação e implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano. Será uma instância democrática para se discutir questões fundamentais do desenvolvimento urbano paulista, como habitação, mobilidade, saneamento e uso do solo, e servirá como instrumento da integração entre representantes dos poderes públicos, municipal e estadual, e a sociedade civil no contexto do movimento pela reforma urbana.
Além do fundamental para implementar os debates, estabelecer prioridades e formular diretrizes da nossa política urbana, a Concidades SP vai integrar o Estado de São Paulo ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e garantir o acesso a recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano em criação. Esperando contar com a efetiva participação de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para reiterar protestos de consideração e apreço. Edson Aparecido dos Santos, secretário-chefe da Casa Civil. Telegrama. Com abraço, comunico, estimado presidente, que aprovei convênio no valor de R$100 mil para a execução de obras de infraestrutura, construção de muro de arrimo nos conjuntos habitacionais a Conde A, B, C e D. Geraldo Alckmin, governador do Estado. Indicação número 169 de 2013, de autoria do vereador José Adalto Remédio, indicando ao seu prefeito municipal diversas providências para a melhoria do trânsito de nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o número de veículos do município de Caconde aumentou de forma considerável, o que nos alegra, pois demonstra uma melhora na qualidade de vida dos cacondenses, considerando mais que o aumento de veículos está causando transtorno no trânsito da nossa cidade, preocupação que já foi demonstrada pelo vereador, que esta subscreve através de diversas indicações, visando a melhora do trânsito em nossa cidade, sem êxito até o presente momento, considerando ainda que no centro da nossa cidade, no horário comercial, dificilmente o motorista consegue encontrar uma vaga para estacionamento do seu veículo, fatores que fazem gerar solicitações por parte dos cacondenses para a implantação da chamada Zona Azul no centro da cidade, considerando finalmente que a solicitação não é unânime e gerará custo à população, o que poderia ser evitado com tomadas de medidas mais amenas, ao menos a título de experiência, para que não haja precipitação e críticas desnecessárias, haja visto que a implantação afetará a população como um todo, mas principalmente ao Executivo e Legislativo. Este vereador, nos termos regimentais vigentes, indica ser oficial ao excelentíssimo senhor Dr. Luciano de Almeida Semensato, digníssimo prefeito municipal de Caconde, para que determine com urgência a elaboração de um projeto, colocando em prática em caráter experimental, e se der certo de forma definitiva, antes que essa casa aprove a regulamentação da chamada Zona Azul, quer sejam no centro da cidade, especificamente nas vias públicas, ruas, Praça Coronel Gustavo Ribeiro, na sua totalidade, Washington Luiz, da Rua Cataguases até a Praça Coronel Gustavo Ribeiro, Floriano Peixoto, da Rua Dr. Pedro Toledo até a Rua Domingos Mazini Sobrinho, Marechal Deodoro, da Rua Dr. Pedro de Toledo até a Rua Domingos Mazini Sobrinho, Duque de Caxias, da Rua Dr. Pedro de Toledo até a Rua Domingos Mazini Sobrinho, e Benedito de Oliveira Santos, da Praça Maria Mazini até a Praça Gustavo Ribeiro, demarca as áreas de estacionamento de forma individual, evitando-se que um carro tome duas vagas, ou que uma moto tome uma vaga de carro, sendo que, se for possível, deverão as vagas serem demarcadas na posição 45 graus, que próximo das esquinas sejam criados os chamados bolsões de estacionamento para motos, as quais não tomarão as vagas dos carros e não prejudicarão a visibilidade dos motoristas nas esquinas, que seja permitido estacionamento para veículos grandes, em alguns lugares, e apenas para carga e descarga, e principalmente que seja feito um trabalho de conscientização da população, e principalmente dos comerciantes, para que deixem seus veículos em casa, colaborem com o trânsito e população da nossa cidade, sem deixar de fiscalizar o cumprimento das regras. Requer ainda sejam reiterados ao Executivo os termos das indicações acima mencionadas, todas de autoria deste vereador, que de uma forma ou de outra ajudaria na solução dos problemas acima citados, ou seja, número 002/2013, criação da Guarda Municipal de Caconde, número 004/2013, criação de linhas regulares de transporte público urbano circulares, 034/2013, colocação de semáforos nas ruas e praças do centro da cidade, 046/2013, transferir a entrada de alunos e professores da Escola Dr. Cândido Lobo para a Rua Tiradentes, 95/2013, demarcação de vagas para idosos e deficientes, e 112/2013, coleta de lixo no centro da cidade no período noturno. Sala de sessões, de 9 de setembro de 2013, José Adalto Remédio, vereador. Através do ofício 595/2013, recebemos do Executivo Municipal
o projeto de lei número 25 de 2013, que autoriza a concessão de estímulos e incentivos a empresas, visando o desenvolvimento econômico da Estância Climática de Caponte e da outras providências. Justificativo, senhor presidente e senhores vereadores. Em virtude da existência de leis municipais número 2.216 e 2.471, tratando praticamente do mesmo assunto, com divergências em alguns aspectos, o correto foi a adequação de ambas, dando origem a este projeto. Com a presente propositura, a administração municipal visa apoiar micro e pequenas empresas existentes ou que vierem a se instalar no município, buscando o desenvolvimento econômico através de geração de emprego, renda e qualificação de mão de obra. Estabelece as principais regras para o programa Incubadora de Empresas, compreendendo disponibilização de espaços no galpão do empreendedor, locação de barracões ou outros tipos de imóveis, permissão de uso de equipamentos e máquinas de propriedade do município, viabilização de transporte de matéria-prima, produto final de funcionários das beneficiárias para qualificação e treinamento, viabilização de cursos para a qualificação profissional de funcionários das empresas beneficiárias, apoio e orientação técnica para a busca de linha de financiamento e outros benefícios. Em síntese, esses são os objetos do programa Incubadora de Empresas, a qual submetemos à apreciação dos novos vereadores, aguardando sua aprovação. Aproveitando o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Luciano de Almeida Semensado, prefeito. Cabe de referir do projeto para as comissões de Justiça e Finanças. Recebemos também das comissões de Justiça e Finanças em conjunto o projeto de lei número 22 de 2013 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com a União para a instalação do cartório eleitoral da 30ª Zona Eleitoral e da outras providências. Parecer esse também emitido às emendas apresentadas pelo vereador José Adalto Ribeiro. Terminado, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos no expediente, conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, eu gostaria de falar. Palavra concedida. Em relação ao novo colega Adalto, que ele está conversando mais cedo, ele vai fazer uma viagem e talvez não chegue a tempo. Vamos deixar para segunda-feira à tarde a reunião nossa, para ver se vai dar tempo para ele chegar e conseguir fazer essa reunião. Para o projeto aqui, se tiver alguma emergência, alguma coisa, tal, vai entender como é que vai ser. Agora, se não tiver, a gente vai deixar para segunda-feira à tarde essa conversa. Olha, ele pediu mais cedo para se apresentar, talvez não chegue no cliente, chegue na segunda. Então, vai ficar esse espaço para isso. Então, vamos fazer na segunda-feira à tarde. Presidente, você falar? Pode ser segundo também, às 15 horas. Pode ser segundo. A Comissão de Finanças às 15 e a Comissão de Justiça às 17. 7 horas. 19 horas. Passamos agora à tribuna livre. Previamente inscrito, convido o senhor Alisson Rodrigues Batista dos Santos Mori para que faça o uso da palavra na tribuna livre. Alô. Primeiramente, boa noite a todos, novos vereadores, público presente. É com imensa satisfação que mais uma vez venho até essa casa, dessa vez para estar apresentando para vocês, novos vereadores, algumas medidas e alguns projetos para que vocês que tenham contato direto com o prefeito poder apresentar. Essa é uma das vontades, acredito que de muitos jovens de Caconde, de muitos pais e da comunidade como um todo, esses dois projetos. Não sei se é de conhecimento de todos, mas eu trabalho em Vargem Grande já faz 1 ano e meio, no escritório de advocacia, e lá nós prestamos assessoria a algumas prefeituras.
E dentro dessa assessoria jurídica, nós também auxiliamos na elaboração de alguns projetos de alguns vereadores e também do prefeito de Vargem Grande. E em conversa com alguns pares aqui, conversando com o doutor Adalto Remédio, o doutor Hugo Andrade Costa, que é o advogado dono do escritório, chegou a comentar sobre 2 projetos muito interessantes que estão acontecendo na cidade de Vargem Grande. O primeiro projeto que eu queria estar explicando para vocês, acredito que todos já devem ter em mãos, que protocolei hoje à tarde, é um projeto que visa a concessão de bolsas de estudo na área de medicina para jovens carentes custeados pelo município. Né? A princípio, se os nobres vereadores analisassem, a primeira questão que vocês levantariam é que nós não podemos criar leis que onerem o município. Pois bem, exatamente por isso eu gostaria que conversassem com o prefeito para dar essa ideia. Basicamente, o que é esse projeto de lei que o Celso Tarotinho de Vargem Grande do Sul já aprovou e vai acontecer em Vargem? Caconde carece de médicos. Nós sabemos primeiramente que os médicos vêm, ficam e vão embora. E numa outra vertente, se a gente analisar o que ocorre, muitos cacondenses querendo fazer medicina e não tem condição, porque é uma faculdade cara. Então o projeto visa basicamente o seguinte: o município custeia, lança uma bolsa, nesse caso a municipalidade poderia fazer um concurso, poderia criar seus critérios, e essas pessoas que forem beneficiadas vão fazer a faculdade custeada pelo município. Depois de formadas, o que ocorreria? Ela trabalharia durante 60 meses ininterruptos para o município, correto? Durante 20 horas semanais, custeando em troca dessa faculdade. Pois bem, poderiam vir inúmeras questões, né? Depois a gente pode sentar e conversar, mas a primeira delas, e se a pessoa agir de má fé, fazer a faculdade e não querer pagar, não querer prestar o serviço? O contrato é muito simples, né? O contrato que vai ser realizado com a pessoa. Se no meio do curso de medicina ela desiste, ela vai ter que pagar para o município o valor investido, acrescido de 50%. Se ela terminou a faculdade, não quis pagar, quer rescindir o contrato, o que vai acontecer? Ela vai incidir na multa normalmente, vai ser executada conforme todos os trâmites legais. Eu acho que nós devemos sempre partir da premissa da honestidade das pessoas e que os jovens tenham esse incentivo. Hoje nós temos aí o FIES, que é do governo federal. Eu acho que é um projeto inovador, até mesmo para o interior paulista, né? Para o interior do Brasil. Nós temos aí o FIES, custeia, e a pessoa às vezes pode dar o famoso cano, não, ela vai ser executada. Então vamos tentar pensar primeiramente, ver se existe uma possibilidade de dotação orçamentária para isso, porque nós estamos pensando em Caconde, nos jovens de Caconde, para trabalhar em Caconde futuramente. Eu acredito que é um projeto inovador e caso haja dinheiro dentro do nosso município, eu acho que seria uma ideia para que vocês levassem até o nosso prefeito, que eu tenho certeza que se houver dinheiro, acho que ele não se negaria a isso. Né? Nós, semana passada, tivemos uma grande alegria aqui, uma luta que já vem de vários anos, tentando custear o transporte dos nossos jovens universitários em 100%, e essa casa aprovou. Eu acho que a casa está de parabéns, porque são esses jovens de Caconde que são o nosso futuro. Né? Daqui a pouco vocês vão estar dependendo desses jovens como médicos, como advogados, engenheiros, arquitetos, administradores. Então eu acho que nada mais justo que nós investirmos nessa juventude. Até em contrapartida, né, criando uma adendo, logicamente o projeto já foi aprovado, mas eu acho que nos próximos projetos, sempre que a gente dá alguma coisa para a comunidade, a gente sempre pode pedir algo em troca. Por exemplo, existem alguns projetos em Vargem Grande do Sul que já foram aprovados, principalmente no transporte. Vargem custeia o transporte público dos universitários. Só que em contrapartida, todos os jovens que recebem esse transporte coletivo, eles têm que doar 8 horas de serviço para a comunidade. No ano, 8 horas do ano, seja com doação de sangue, etc. Trabalhando com saúde, dura 8 horas durante o ano, acho que não pesaria. Logicamente o projeto já foi aprovado, mas quem sabe no próximo projeto que vocês aqui, nossos vereadores, nossos representantes forem fazer para dar alguma coisa para a comunidade, vocês possam pensar nessa contrapartida, que eu acho que é muito importante. Hoje nós temos aí o hospital,
passando por dificuldades, entidades passando por dificuldades, às vezes não vem à tona o conhecimento de todos, mas muitas entidades, às vezes, por mais que a prefeitura dê uma ajuda, que eu acredito que dê, ainda precisa da ajuda de pessoas, de cidadãos do município. Esse é um projeto que já foi entregue para vocês, para que vocês possam analisar, e se caso tiver possibilidade, acredito que não só na área de medicina, mas quem sabe em outras áreas, vocês possam estudar, que esse é o papel de vocês. Nós cidadãos, hoje, estou vindo aqui como cidadão, expor a vontade de nós que estamos lá fora. Muitas vezes, muitos que estão lá fora não têm um contato direto com vocês, exatamente pelo trabalho que cada um realiza. Alguns estão na roça durante todo o dia, outros estão na cidade, mas têm os seus afazeres, e às vezes nós não conseguimos esse contato direto. O segundo assunto que eu queria tratar aqui nessa tribuna nessa noite é a respeito de emprego. Eu ouvi o nosso vereador, em algumas sessões atrás, falando que agora que acabou a colheita está muito difícil, né, o serviço na nossa cidade, né, vereador? E é uma preocupação muito grande. E nós advogamos para uma empresa de São Paulo chamada Politel. E essa empresa ela trabalha com call centers, montagem de call centers. E em uma visita, uns 30 dias atrás, na empresa, nós estávamos lá, e o proprietário chegou a conversar com a gente o seguinte: que agora algumas demandas estão indo muito para o interior do Nordeste, interior de Minas. Por quê? Hoje São Paulo não está querendo mais, até deixar uma reportagem para você dar uma olhada, quem leu pode ficar ciente, essa matéria foi retirada do site da Globo, do G1. O que ocorre? Hoje os call centers são aquelas empresas, para quem não tem conhecimento, que existe o serviço de call center ativo e call center receptivo. O receptivo é aquele que você liga na Vivo, às vezes, para fazer uma reclamação, que não está funcionando o teu speed, e tem o ativo, né, que fica te ligando para oferecer cartão de crédito, etc. E tal. Essas empresas ficavam em São Paulo, nos grandes centros. O que ocorre? Que em São Paulo, essas empresas estão tendo uma perda muito grande. O que acontece? O treinamento dessas empresas é cerca de 3 meses. E a pessoa fica 6. Porque em São Paulo, as pessoas que vão para São Paulo para procurar trabalho começam no call center, passa 6 meses, procuram emprego e vai embora. Então, não está compensando para essas empresas montarem call centers, tanto para Vivo, Mastercard, etc., que trabalham com esse tipo de serviço, em São Paulo. Então, estão migrando para o interior. Essas empresas, senhores vereadores, elas trabalham em 3 turnos. E elas estão procurando cidades do interior que queiram dar suporte. Eu vi que o prefeito mandou uma lei para vocês, para que com algumas regalias para as empresas que vierem para cá. Eu acho que valeria a pena que vocês pesquisassem um pouco e entrassem em contato com essas grandes empresas. Também estou disponível, se caso quiserem, alguns contatos, para tentar trazer essas empresas de call center para cá. Brincando, uma empresa, se a gente trouxer, vamos pegar aí uma empresa, vamos pegar a Folha do Estado de São Paulo, vamos fazer só o receptivo, só para ligar para cobrança, cobrança, com alguma dúvida, a gente trazer para cá, emprega com 100 vagas. Na verdade, vão ser 300, porque são 3 turnos. E 300 vagas de emprego. Hoje, a média de pagamento, agora que migraram para o interior, uma média de um salário mínimo. Eu acho que 300 empregos em Caconde, e uma tacada com uma empresa sólida para cá, eu acho que seria muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu acho que é um esforço que vocês, tenho certeza, que o nome de vocês, se conseguirem trazer isso para cá, vai ficar marcado. O vereador que lutar, e ele, como vocês podem ver na matéria que eu mandei para vocês, eles estão procurando o interior, porque sabe que o interior está deficiente em emprego. E as pessoas do interior têm aquela coisa de quando abraça o trabalho, não quer perder. Eles fizeram todo um levantamento de estudo que eu acho que vale a pena, né? São esses 2 projetos que eu queria colocar para vocês, não vou querer tomar mais o tempo. Isso foi só um desabafo, uma ajuda. Eu acho que nós, como cidadãos, devemos utilizar esse espaço para isso, né? Não somente para cobrar, para criticar na hora certa, mas também para sugerir. Eu acho que todos nós aqui, independente de lado político, nós estamos aqui para o bem de Caconde. Então eu queria deixar isso muito claro. E queria aproveitar e agradecer ao presidente
né, que assim que eu protocolei o requerimento na semana passada, no mesmo dia, apesar de ter sido fora de horário, autorizou para essa sessão. Queria agradecer, meu muito obrigado a todos os vereadores. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o que foi explanado aqui. Deixo já aqui aberto. Caso não tenha, muito obrigado. Senhor presidente, não sei se a gente vai poder fazer algum comentário no final. Pode usar o espaço. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Watson pela iniciativa de estar vindo aqui trazendo ideias para nós. Quem sabe volte outras vezes para trazer novas ideias, que outras pessoas também possam vir aqui para estar trazendo esse incentivo para a gente continuar trabalhando em prol da população. Esses dois projetos que você colocou, obviamente que são importantes, seriam muito importantes se a gente pudesse firmá-los em Caconde, né? Com certeza ajudaria muito a população. Mas conforme você bem frisou no início, principalmente o convênio com o estudante da área de medicina não depende muito do legislativo, e sim do executivo. Óbvio que se o projeto vir para cá, cabe a nós analisar e aprovar com certeza, né? Então, eu sugeri para o presidente para aproveitar essas ideias suas, esses projetos, e que o presidente determinasse que a secretaria fizesse uma indicação com os dois projetos, ou duas indicações, para que a gente, coletivamente, aqui nessa casa, estivesse encaminhando para o prefeito e solicitando que ele analise a viabilidade de implantar, principalmente a questão do convênio, né? E também que trabalhe nessa área, tentando reivindicar essa empresa, sem prejuízo da gente também estar indo atrás e tentando ver aqui o que é possível fazer em prol disso. Só isso. Senhor presidente, peço a palavra concedida. Eu queria deixar registrado aqui meus sinceros parabéns ao doutor Alisson, que é uma pessoa que a gente sabe que vem aqui de origem humilde, como a gente aqui também, sabe das lutas que se tem para se conseguir uma formatura. Eu gostaria de parabenizá-lo, aproveitando a oportunidade, pela sua formatura, pelo exame, pelo seu ingresso na UAB recentemente. E agradecer também pelas ideias. Você, a gente sabe que é um menino esforçado e de dono de muitas ideias nesse sentido. Continue sempre assim, com certeza isso nos dará muita força. E o que depender da casa, eu tenho certeza que o retorno vem. Muito obrigado pelos seus comentários, pelas suas ideias apresentadas à casa aqui. E seja o primeiro de muitas. Eu parabenizo você, Alisson. Te conheço desde longas datas aí. Sei da tua preocupação, sei do teu dinamismo e sei o quanto você luta também pelos interesses dos jovens, e é isso que nós queremos em nossa cidade realmente. Parabenizo pelos dois projetos aí, e é claro que a gente vai fazer sim um ofício solicitando ao prefeito e realmente fazer uma indicação aqui em nome de todos os vereadores, enviando e solicitando ao prefeito, conforme disse o vereador José Adalto, que é de grande importância para a nossa cidade, para o nosso município, principalmente para os nossos jovens, e é a nossa preocupação realmente, são os jovens, né? Hoje, graças a Deus, estamos aí todos empregados, mas os jovens, a nossa preocupação é grande sim com eles, e cabe a nós cobrar também as autoridades para que realizem, para que tornem realidade algumas reivindicações nossas e reivindicações de vocês, que é bom que haja sempre esse encontro, o uso da tribuna livre está à disposição de todos, e que bom que haja outros jovens com interesse, e eu só sinto não ter bastante jovens aqui. Deveria ter divulgado mais isso, deveria ter convidado mais jovens para que incentivem a eles também a vir mais nessa casa, que é cobrar realmente os vereadores, cobrar o prefeito,
e apresentar projetos assim como você apresentou. Isso para nós é gratificante, para nós é muito importante, e principalmente na tua função, né, que hoje você é um advogado, recém-formado, passou na OAB, meus parabéns. Já estou te atendendo no fórum, atendo a todos os advogados aqui e sempre procurando cada vez ajudá-los naquilo que compete a mim. Eu estou pronto para te ajudar também no seu início de carreira, que seja prolífico. Obrigado. Obrigado. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para conhecer as matérias da ordem do dia. Temos um requerimento assinado por diversos vereadores solicitando seja apreciado em regime extraordinário de tramitação o projeto de lei número 22 de 2013. Nós teremos em muita discussão e votação o projeto de lei número 22 de 2013 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com a União para a instalação do cartório eleitoral da 30ª Zona Eleitoral e da outras providências. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. O prédio do Fórum desta cidade, construído em 1965, já não oferece condições para as exigências atuais, especialmente no que se refere à acessibilidade. Composto de 3 pavimentos, o prédio não possibilita, por falta de espaço, a construção de rampas de acesso e ou colocação de elevadores. O prédio comporta atualmente, no andar térreo, os cartórios judiciais, secretaria e distribuidor. No pavimento superior, o salão do júri, salas do Ministério Público, assistente social, audiências e gabinete do juiz. No pavimento inferior, sala da OAB, posto de atendimento do Banco do Brasil, cozinha e a Justiça Eleitoral. Atentos, a Justiça Eleitoral exige que os cartórios eleitorais não funcionem nos prédios dos fóruns e solicitou ao município a viabilidade da cessão de prédio para funcionamento e atendimento da população localizado em área central da cidade com acessibilidade. A transferência do cartório eleitoral para outro local possibilitará a instalação da Junta de Conciliação, que prestará serviços de grande relevância à população, facilitando a solução mais rápida de conflitos e problemas jurídicos. A solicitação merece atenção especial, razão pela qual esperamos contar com a aprovação do projeto de lei. Aproveitamos o momento para reiterarmos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Luciano de Almeida Semensado, prefeito municipal. Ao projeto foi apresentado algumas emendas de autoria do vereador José Dalto Remédio. Artigo 1º. Acrescente-se o artigo 1º do projeto, o parágrafo 5º, com a seguinte redação. Parágrafo 5º. As contas de água e energia elétrica serão arcadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, devendo a municipalidade providenciar medidor individualizado no imóvel. Artigo 2º. Exclua-se o artigo 5º do referido projeto. Artigo 3º. Os artigos 6º, 7º e 8º passam a constar, respectivamente, como artigos 5º, 6º e 7º. Essas emendas entrarão em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Senhor presidente, gostaria só de pedir a palavra para retificar, acho que é o caso, devendo a municipalidade providenciar medidores individualizados, porque um medidor para a água e um para a energia elétrica. Acho que correto seria isso, para que não vá de forma incorreta depois. Esse artigo 5º que está solicitando a exclusão é o seguinte, artigo 5º. O juiz de direito titular da 30ª Zona Eleitoral, CACONDE, representará a União, firmando em nome desta o termo de convênio previsto nesta lei e os respectivos termos aditivos.
O projeto, bem como as emendas, recebeu o parecer favorável das comissões de Justiça e de Finanças em conjunto. Coloca em discussão uma matéria que foi dita. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu vou comentar a emenda e o projeto de uma vez só. Esse projeto visa o município, tem por objetivo o município ceder um imóvel para que seja instalado um cartório eleitoral, tirando do fórum e colocando nesse imóvel. Né? O projeto fala em aluguel, cessão, né? Então tanto pode alugar um imóvel como pode ceder um imóvel que já é do município. Pelo que o presidente me passou, em conversas outro dia e hoje novamente, o imóvel que está que vai ser destinado é aquele imóvel que fica logo debaixo do fórum, que já foi a padaria artesanal, né? Então, eu acho que é interessante, vai melhorar a população, né? E essas emendas, na verdade, são cláusulas do convênio, porque, na verdade, o projeto, ele se trata de algumas cláusulas do convênio que foram retiradas e foi transformada no projeto. E tem um artigo que fala que a prefeitura ficará responsável por todos os impostos e taxas, sendo que no convênio mesmo fala que a responsabilidade do tribunal no pagamento da conta de água e energia elétrica, desde que existam medidores independentes. Então eu não vejo dificuldade nenhuma em estar disponibilizando esses medidores e estar destinando essas despesas, que é o mínimo que a União tem que fazer, arcando com parte desses custos. Porque virou moda agora o Estado transferir, ao invés de transferir recursos, transfere despesa para o município, por exemplo, de aluguel para a polícia e outras coisas. Agora vem a União, quer que o município alugue um imóvel para instalar um cartório eleitoral. É lógico que é um serviço importante para a Caconde, a gente não vai poder votar contra, mas pelo menos aquilo que for possível transferir para a responsabilidade deles. A outra emenda é que, como no convênio, na minuta do convênio veio que a União vai estar representada pelo juiz de direito de Caconde, então o projeto constou uma cláusula lá onde a gente impõe que o representante da União será o juiz de direito de Caconde. Isso não existe. Nós não temos competência para estabelecer quem vai assinar pela União. A própria União tem que ser feita dessa forma. Então essas duas emendas são necessárias e os outros artigos são apenas questão de renumerá-los. Né? O projeto, então, conforme eu disse, é bom, vai melhorar o serviço, mas vai trazer custo. E como o cartório eleitoral de Caconde, ele serve dois municípios, serve Caconde e Itapiratiba. Eu acho que nós não temos essa opção aqui. Ou nós aprovamos ou nós rejeitamos. Mas eu acho que o município tem que buscar no município de Itapiratiba um apoio para assumir esses custos, porque o cartório eleitoral de Caconde serve tanto Caconde quanto o município de Itapiratiba. E eu até não fui ver antes, eu tinha quase certeza de que em Itapiratiba existia um posto de atendimento do cartório eleitoral, então eu entendia que, de certa forma, eles estavam já suprindo esse trabalho. Mas eu fui no fórum hoje do cartório eleitoral, perguntei, e esse posto foi fechado até por exigência do próprio tribunal desde 2009. Então, na verdade, a responsabilidade está ficando só para o município de Caconde. Então, eu acho que, não obstante a gente votar aqui, e acredito que vai ser aprovado o projeto, o Executivo tem que tentar negociar isso para dividir esse custo com o município de Itapiratiba. Senhor presidente, pastoral, na sequência, mesmo porque eu tenho quase certeza que a prefeitura fornece, inclusive, funcionários para o cartório eleitoral, que eu entendo não seja obrigação do município. Pelo menos não existe essa cláusula no convênio. Então, uma vez mais reforçando o pedido do colega aqui, que o prefeito negocie com a prefeitura de Itapiratiba para que haja uma divisão dessas despesas aí. Era só isso, prefeito. Realmente essas emendas vieram para melhorar aqui o projeto apresentado. Quanto aos funcionários, há já esse entendimento entre o cartório eleitoral com os funcionários da prefeitura e os funcionários da Itapiratiba que sempre trabalham. E essas despesas, elas são pagas
pelo cartório eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, que já em épocas de eleições, eles pagam os funcionários. Mas já há esse entendimento entre o cartório eleitoral com o prefeito de Itapirativa e o prefeito de Caconde. Então eu acho que essas despesas serão sim rateadas entre os dois municípios. Coloque em votação as emendas apresentadas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se acontecem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto com as emendas apresentadas e aprovadas. Coloco em votação o projeto com as emendas apresentadas e aprovadas. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Teremos também em única discussão e votação o projeto de lei número 19 de 2013 do Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2081 que criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, em audiência com o excelentíssimo senhor promotor de justiça de Gaema, Ribeirão Preto, núcleo do Pardo, em referência ao IC número 38/08, a Prefeitura comprometeu-se a promover alterações na Lei Municipal número 2081/99, que criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente a fim de adequá-la às exigências legais. Após orientações recebidas pelo citado órgão e estudos sobre o assunto, elaborou-se a presente propositura, com as modificações solicitadas, o que ocorreu com o acréscimo do item 11 do artigo 2º, numa redação dada ao artigo 3º, observando-se a prioridade na composição do Conselho, e, finalmente, nova redação ao artigo 8º, para que o Conselho tome conhecimento dos pedidos de licenciamento de projetos de implantação de empreendimentos pela Prefeitura do município, aguardando que seja este projeto de lei apreciado, avaliado e aprovado pelo Legislativo Luciano de Almeida Semessato, prefeito municipal. Aí também foram apresentadas algumas emendas de autoria do vereador José Adalto Remédio. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei número 19 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O artigo 8º da Lei Municipal número 2081/99 passa a constar como artigo 9º. Artigo 2º. O artigo 4º do referido projeto de lei passa a constar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica criado um novo artigo 8º na Lei Municipal número 2081/99 com a seguinte redação. Artigo 8º. A Prefeitura, periodicamente, dará conhecimento ao Conselho dos pedidos de licenciamento de implantação de empreendimentos no município, a possibilitar, quando o caso exigir, a realização de estudo de impacto ambiental ou de impacto da vizinhança. Artigo 3º. O artigo 5º do projeto de lei em pauta passa a constar com a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 5º. Estas emendas entrarão em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Adalto Remédio, vereador. Justificativa. As referidas emendas não alteram o objetivo do projeto, mas visam corrigir alguns erros que só iriam complicar o entendimento da lei original. Também referido o projeto, bem como as emendas, recebeu parecer favorável das comissões de Justiça e de Finanças em conjunto. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, tivesse palavra? Palavra concedida. Bom, vou fazer um comentário só das emendas do projeto. O projeto cria que aumenta, na verdade não aumenta, continua sendo 8 membros, e sendo que desses membros, 3 eram da sociedade civil e passaram a ser 2 e entrou um membro de órgão de defesa do meio ambiente, né?
como é um Conselho Municipal do Meio Ambiente, eu acho justo essa representatividade aqui no Conselho. E esse estudo é uma coisa moderna, mas é uma coisa necessária para que não haja críticas depois e problemas com relação à implantação de empreendimentos novos no município. Então, que se faça esse estudo antes. As medidas são apenas para adequar. O projeto que veio para cá estava um pouco confuso e eu achei que dessa forma fica mais fácil de entender. Então, são apenas correção para facilitar o entendimento. Coloque em votação as emendas apresentadas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto todo, com as emendas apresentadas e aprovadas. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, nós teremos em única discussão e votação o processo PC número 1279/026/11 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício de 2011. Ao referido processo, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento exarou o parecer número 14 de 2013 nos seguintes termos. Esta comissão reuniu-se na sala da Secretaria da Câmara Municipal de Caconde, a fim de apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas de 2011, processo TC número 1279/026/11 do Executivo, conforme determina o artigo 313 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Após analisar detalhadamente o processo em tela, levando-se em consideração o parecer favorável do Tribunal de Contas e não tendo conhecimento de nenhuma irregularidade, esta comissão houve por bem exarar parecer favorável à sua aprovação, com exceções, elaborando o seu decreto legislativo que segue abaixo. Decreto Legislativo número 4 de 2013. A Câmara Municipal de Caconde aprovou, e eu, Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, promulgo o seguinte. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Caconde referentes ao exercício financeiro de 2011, processo TC 1279/026/11, exceção feita aos atos pendentes de apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Coloque em discussão a matéria proibida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, me preocupa, de certa forma, votar favorável a este projeto, porque trata-se da fiscalização da administração no ano de 2011. Eu levei esse material para casa, fiquei um sábado e um domingo para poder analisar superficialmente, porque para analisar profundamente precisa de conhecimento técnico e coisa que relacionada à parte de finanças a gente não tem, né? Mas me preocupa porque a princípio o técnico que foi encarregado de vir fiscalizar o município, as contas de 2011, fez muita observação e apontou muitas irregularidades. Até diríamos comprometedores. Tá? Obviamente foi concedido ao prefeito o direito de defesa e o advogado contratado pelo município fez uma defesa, muito bem elaborada, por sinal, né? E
o tribunal, depois, conjuntamente, os membros, né, do Tribunal de Contas, aprovou essas contas, né? Mas antes de aprovar, teve uma longa discussão sobre isso. E eu queria chamar a atenção de uma coisa, porque às vezes a gente fala que a lei exige determinada coisa, que tem que ser daquela forma, e às vezes a gente não é compreendido. Quando veio para cá a lei das diretrizes orçamentárias, que eu apresentei uma emenda falando que a verba de suplementação a ser feita pelo Executivo não poderia ultrapassar 5%. Aí teve 2 colegas que fizeram uma falando de 8%, e os outros colegas fizeram uma falando de 10%, e acabou sendo aprovado de 10%. E eu dizia naquele momento que a suplementação pelo Executivo não pode ultrapassar o limite de infração previsto para o ano. Exatamente o que os membros do tribunal falam, que naquele ano de 2011, quando foi aprovado 20% de suplementação, não poderia ter ultrapassado 5%. Certo? Foi positivo, nós reduzimos para 10%, mas fico alerta até para agora, para a lei do plurianual, que está aqui na casa, que parece que tem dispositivos do mesmo gênero, e também a lei orçamentária, que vem agora em setembro, para que a gente possa estar corrigindo esse erro, se for o caso. Tá? Então, eu gostaria de ler parte do voto que foi aprovado, para que a gente perceba como piorou a prestação de conta de 2010 para 2011. Nós aprovamos aqui no primeiro semestre as contas de 2010 e 2011, que abrangeu 4 meses de administração do Fardinho e 8 meses de administração do Luciano. Naquela prestação de conta nós aprovamos e tinha 2 ressalvas, que era diminuir a mortalidade infantil em Caconde e melhorar o índice de escolaridade no município. Né? E hoje, além daquelas irregularidades que o tribunal depois acabou aceitando a justificativa, né? Porque houve retratação, juntaram documentos, uma série de coisas, são mais de 10 ressalvas, sem falar em 2 autos apartados, matéria que inspira cuidado, inclusive matéria relacionada à denúncia que o Ministério Público mandou para cá, ultrapassar o limite de contratação sem licitação. Tem muitos casos aqui que estão sendo investigados. Então, o Tribunal de Contas formou 2 autos separados e continua investigando essa matéria porque não se deu satisfeito pela defesa apresentada pelo município. Então, eu gostaria de ler apenas aqui a parte final do voto, porque eu sei que nem todos tiveram a oportunidade de ler atentamente os autos e talvez não tenham conhecimento disso. Mas o término do voto é desse modo. Nesta circunstância, voto pela emissão de parecer favorável às contas do prefeito de Caconde relativo aos exercícios de 2011. Proponho ainda recomendações que serão transmitidas pela Unidade Regional de Araras para que a administração municipal passe a autorizar a abertura de créditos suplementares em percentual compatível com a inflação estimada para o período, para que cumpra a ordem cronológica de pagamentos, para que corrija as divergências observadas entre valores dos custos dos programas relacionados na Lei de Orçamento Anual e no PPA, Plano Plurianual, para que adote medidas visando a acessibilidade dos prédios públicos, para que promova a adequação entre o planejamento e o exercício de obras, para que cesse a realização de despesas com adereços carnavalescos, para que observe o artigo 68 da Lei Federal 4.320 de 64, para que registre corretamente o saldo derivado do levantamento geral de bens móveis, para que passe a publicar os pareceres prévios deste tribunal na página eletrônica do município, para que obedeça às prescrições do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal e atente para as instruções e recomendações deste tribunal. Isso são recomendações
que na próxima prestação de conta, os conselheiros vão estar fiscalizando mais atento para saber se mudou o comportamento ou não. A fiscalização verificará, nos próximos trabalhos de campo, se as medidas noticiadas pela origem realmente suplantaram defeitos apontados nos itens resultados financeiro, econômico e saldo patrimonial, composição do Conselho Municipal da Saúde, almoxarifado, convite, número tal e tal, e publicação do relatório de gestão fiscal e dos tributos arrecadados. Por fim, acolhe proposta do digníssimo Ministério Público e determina a formação de autos apartados distintos para tratar dos seguintes apontamentos. 1. Eventuais irregularidades relacionadas às despesas com a contratação direta de empresas voltadas à prestação de serviços médicos e dispensa de licitação para aquisição reiteradas de materiais e ou serviços. 2. Contratação do serviço de transporte de alunos do relatório de fiscalização expediente número tal. É o meu voto. Então, a gente tem que ficar atento e cobrar do prefeito para que corrija essas irregularidades e que, se for o caso, dependendo da comunicação do tribunal, o PEC chegar a essa investigação, para que essa casa tome as providências legais necessárias. Senhor presidente, eu peço a palavra concedida. Eu já vou deixar declarado meu voto contrário diante de tantas irregularidades e ressalvas, e até mesmo de conselhos apresentados pelo Tribunal de Contas. Eu já desde então já vou deixar declarado meu voto contrário na aprovação do projeto. Coloca em votação. Se o voto permanece como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pela maioria. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Gostaria de fazer aqui uma solicitação ao presidente para que fosse enviado um ofício às escolas, a todas as escolas do nosso município, para que as diretoras ou coordenadoras incluíssem ali no seu currículo escolar ou nas suas atividades diversas uma visita daqueles meninos a pelo menos uma sessão durante o ano. Se fizesse uma classe por vez em que eles aqui viessem assistir uma sessão e recebessem aquilo por parte nossa aqui, uma explicação do funcionamento da casa. Por que isso? Eu vejo que a gente tem que tomar alguma atitude para fazer o jovem se interessar pela política, porque são eles que conduzirão os destinos não só do nosso município, mas também toda a nação no futuro breve. E o que a gente vê hoje, pela moçada, é que político é sinônimo de ladrão. E isso tudo eu acredito que é por falta de conhecimento. Existe, é claro que existe uma grande maioria de ladrões infiltrados no meio da política. Mas eu acho que eles vindo, conhecendo, sabendo como são os trabalhos de político, é que eles vão eles poderão discernir o certo do errado, o ladrão do honesto, né? Eu acredito que isso seria um grande passo para darmos no sentido de incentivar o jovem a participar da vida política. Caso contrário, o que acontece? Existem umas manifestações, ali eles estão participando. Eu sou contrário a isso? É claro que não, porque eu já fiz e muitas vezes manifestações. Mas é só durante a manifestação o que se ouve. É só que o político é corrupto, que o político é ladrão, que o político não trabalha, que o político só favorece aos seus parentes e amigos. É isso que se ouve durante o protesto. Além de depredação, inclusive, de bens particulares. Então, eu acho que é uma maneira de trazer, pelo menos no nosso caso, no nosso município, trazer o
o jovem a buscar algum conhecimento da vida política, não só da nossa cidade, mas também de toda a nação. E eu vou aqui aproveitando a oportunidade também que falamos hoje aqui em acessibilidade do cartório eleitoral, e já fazem aqui 3 ou 4 anos, está aqui o Valdeir, que também participou dessas lutas nossas aqui, de 3 ou 4 anos que a gente vem lutando por acessibilidade, isso, naquilo, e inclusive na nossa casa. E a gente não faz. Então nós cobramos, mas não fazemos o nosso dever de casa. Então, só deixando aqui uma vez mais uma lembrança. Todo ano eu sou procurado por esses meninos que trabalham com a coleta de lixo, que buscam para que seja regularizada essa profissão deles. Porque até então eles são ajudantes de serviço geral ou servente, e recebem até insalubridade. Mas eu acredito que a gente poderia já começar aí pensando nisso, mandar eu não sei se um ofício, um requerimento ao prefeito, para que fosse estudando uma maneira de procurar regulamentar essa profissão que eles exercem com tanta dignidade. E eu acho que é hora da gente tomar alguma providência. Semana passada, nós fomos, através de um convite enviado à casa aqui, nós fomos convidados a participar da formatura de uma turma de agricultores, formatura essa realizada ali na escola Ernesto Cardoso de Paiva, e eles estivemos participando com grande satisfação e com grande orgulho para a nossa cidade, a gente ver ali 35 agricultores recebendo um certificado por terem participado do curso de informática. Então, eu vi naquilo ali um grande desenvolvimento já aqui para o nosso município. E com certeza muitos outros virão. Então eu acredito que a casa deve cada vez mais buscar incentivar o prefeito e a quem cuida desse tipo de departamentos para que traga cada vez mais. Porque eu vi que o povo realmente está interessado em buscar conhecimentos. Então, quero deixar registrado aqui os meus parabéns àquela realização onde a gente pôde participar e verificar que realmente a coisa funciona. É só sua presença. Muito obrigado. Eu queria ressaltar também, né, onde chegou esse documento em relação a esse projeto que tem a Minha Casa Minha Vida, nós vamos lá. Esse projeto, ele tem a prefeitura, a quando conseguiu um projeto do governo do Estado, a primeira cidade do Estado de São Paulo conseguiu a liberação para 50 casas, que seria para ser destinado. Agora, esse é o projeto que chegou, ele tem, abrange muito, e muito mais isso aí, né, que já vem já com uma outra organização, né, o sindicato, né, da agricultura familiar, que está apresentando esse projeto. Ele é um projeto que pode abranger de 100 a 200 casas no município, na zona rural, e de acordo com a necessidade, depois do levantamento, a casa pode fazer esse levantamento, sabendo da quantidade de pessoas que têm necessidade dessa moradia, que possa ter. Isso é um dinheiro que tem, né, que um pouco que eu fiquei sabendo, por exemplo, o meu amigo que estava fazendo isso aí, por telefone. Ele é uma parte do dinheiro de fundos perdidos, né, que todo mundo sabe a quantidade de dinheiro que tem parado em relação a isso, e não é uma prorrogação muito grande para ser utilizado esse dinheiro. E uma parte do governo deve ter dinheiro do Estado. Então, é um projeto que eu acho que a gente tem que procurar aprofundar nele, né, bem certinho que está com uma estruturação como é dele, como é que vai ser as regras, que vai ser. Esse outro projeto que tem da prefeitura anterior, que é da Minha Casa Minha Vida, Minha Zona Rural, eu acho que ela tem um custo muito pequeno, mas tem, entendeu? É um custo, sabe, uma parte vai ter que ser paga em 25 anos, parece que é assim que funciona. Não estou bem inteirado disso aí, correto. Esse outro que eu vi, parece que tem, se paga R$2.000 e pode ser parcelado algumas vezes, e o cara não paga mais nada. Consegue fazer uma casa de 56 metros quadrados, que é um suficiente, uma casa de 50. Então eu acho que a gente tem que pegar esse projeto que está chegando aí, procurar para aprofundar, dar uma força, né? E o que depende da prefeitura disso aí é uma terraplanagem, uma estrada para chegar no local, e mais vai ter o sucesso para ter mudança pelada e ter que envolver nesse trabalho. Então eu acho que é um trabalho que eu acho carinho, e
a gente pode beneficiar muita gente da zona rural, que você quando trabalha no lugar do município, a gente vê no lugar bem precário ainda, sabe? Então, a gente precisa ajudar muito isso aí. Em relação ao Cleber da CNOAS, naquela participação, a ideação dele, né? Esse projeto pode ser uma coisa interessante. E em relação aos projetos, né, apresentado hoje no projeto, não, na educação para adultos sobre a Zona Azul, eu venho conversando muito sobre isso aí com várias pessoas. A gente vê a dificuldade que nós estamos tendo hoje na cidade, vai ser um motivo que é de alguma maneira, mas todo lugar que a gente vai tem isso. Então, conforme você roda em tudo que roda no lugar, você não acha que o lugar vai parar também. Então, eu acho que tem que ser montado um estudo sobre isso aí, fazer, sinalizar muito esse tipo de coisa, ver realmente, né, o local que deve ser tratado assim, especificado como cidade, que eu acredito que hoje seria mais viável em Guarda-Mirim, né, que tem a área feminina também. Então, eu acho que tem que rever essas coisas aí, ver se eles conseguem fazer mais alguma coisa para beneficiar a população de Caxias. É só isso. Presidente, peço palavra. Palavra concedida. Com relação ao ofício encaminhado pelo vereador cooperativo, Marcos Evangelista, pedindo para que a gente apoie a reivindicação de subsídios aos agricultores, medida muito justa e necessária. Então, eu gostaria de sugerir que a Casa fizesse uma indicação conjunta e também remetesse ao destino que ele está pedindo, para que a gente possa estar contribuindo naquilo que é necessário. Vossa Excelência puder estar determinando, com certeza, acredito que todos os vereadores vão direcionar e contribuir. Né? E, com relação à minha indicação, queria deixar bem claro que eu sou favorável à criação da Zona Azul, e assim que o projeto vir para cá, tem meu voto favorável. Inclusive, eu já deixei claro para o Zé Paulo, que o Zé Paulo já vem falando e pedindo apoio para isso em algumas sessões. Eu tenho, inclusive, o projeto elaborado. Tá? Eu só fiz essa indicação porque algumas pessoas querem e outras não. Né? Então, não dá para saber exatamente. Exatamente se quantas pessoas esse projeto vai beneficiar ou não. Então eu estou dando uma oportunidade aqui para que seja feito, ao menos em caráter experimental, uma outra forma de estacionamento, com a demarcação das vagas, porque o que acontece? A gente vê muito ali um veículo parado longe do outro, mas não deixa espaço suficiente para que se estacione um veículo entre eles. Né? Vê uma moto na mesma situação, tirando vaga de um ou dois veículos também. Né? E vê carro parado na esquina que tira a visibilidade de quem desce de carro numa rua transversal, que não consegue ter uma visibilidade necessária no trânsito. Então eu acho que se fizer um estudo, eu acredito que pelo menos em parte vai resolver. Demarcando o tamanho da vaga de cada veículo e colocando as motos para que se estacione próximo das esquinas, não no meio dos quarteirões. Né? Então, e que se isso não der certo, então que a gente apresente esse projeto de Zona Azul e vamos votar e colocar ele em prática, porque alguma coisa tem que ser feita. Então, eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou fugindo da minha responsabilidade de apresentar ou votar o projeto. Eu só quero que seja feita essa tentativa para que depois a gente não seja acusado de que nós tomamos uma medida precipitada. Então, estou dando a oportunidade para que o prefeito faça isso, né? E espero que faça mesmo, porque aqui mesmo eu reitero aqui algumas indicações que com certeza são medidas simples e que, se tivesse colocado em prática, pelo menos em parte teria resolvido a questão do estacionamento. Né? Então, eu tenho o projeto, sou favorável ao projeto, mas vamos aguardar, pelo menos por um período, para ver se o prefeito responde se ele vai tomar essas medidas aqui em caráter experimentar ou não. Se ele não tomar, a gente apresenta o projeto e toca para frente e vamos ver se a gente resolve de outra forma. Presidente, quer começar a palavra? Palavra concedida.
presença, né, pelo veículo cedido, né, dessa casa, onde nós, eu e o Maurinho, mais o presidente da APAI, viajamos para São Paulo, né? Fomos até o Palácio do Governo, aonde foi ganhado um micro-ônibus, né? Pela APAI de Caconde. Quero agradecer pelo veículo cedido. E foi muito oportuno, né? A gente está começando a encaixar, né? Conhecendo os deputados, e isso. Estamos dispostos a trabalhar cada vez mais. Senhores vereadores, público presente, mais uma vez agradeço a presença de todos e eu solicito aqui ao secretário, ao diretor da secretaria, para que faça o ofício ao ministro da Agricultura, ajudando aí a Prefeitura de Itapiratinga, mas com cópias do projeto produtor informado. Aprovar para eles, para o ministro da Agricultura, quanto há a grande necessidade de ajuda aos produtores rurais. E, em razão desse evento realizado, conforme frisou bem o vereador José Paulo, então eu solicito que envie o ofício com cópia dessa matéria, com cópia do convite, mostrando para eles, os nossos produtores, projeto produtor informado. Solicito também ao diretor da secretaria para que oficie ao prefeito, solicitando informações quanto à indicação que eu fiz logo no começo do ano, que é criando os cargos de lixeiro, cordeiro, e muito bem lembrado pelo vereador José Paulo, que há grande necessidade de criar esses cargos que já haviam na prefeitura, na minha época, eu trabalhei em 1980 a 88, tinha o cargo de lixeiro e tinha os cargos de cordeiro. Depois, não sei por que razão, foram excluídos. E isso prejudica os funcionários que exercem essas funções na hora de aposentar. Tem que provar pelo INSS que realmente exerçam essas funções, embora recebam insalubridade, mas não é considerado o cargo de auxiliar de serviço diverso ou de pedreiro, recebendo insalubridade e exercendo as funções de cordeiro e lixeiro. Então tem que criar realmente esses cargos e acertar a situação dos funcionários. Bem como os cargos de vigia, que antigamente também havia no quadro de funcionários da prefeitura e hoje não há mais. Hoje há auxiliares de serviço diverso prestando serviço de vigia, que também é incorreto. E essas reivindicações a gente quer para amenizar a situação dos funcionários e acertar uma situação que já há tempos o próprio tribunal também. O Tribunal de Contas, toda vez que há essa visita deles em nosso município, há sempre esse detalhe que é citado por eles. Solicito também ao diretor para que oficie as escolas, solicitando a presença dos alunos nessa casa, conforme pedido pelo vereador José Paulo. E no fórum também eles são visitados, até eu que faço esse conhecimento, mostrando a eles, e a gente faz o encontro no Salão do Júri. E é gratificante e é importante para eles, e eles perderam realmente aquele medo do fórum, como sempre havia. E é muito bonito, porque as perguntas que eles fazem é muito interessante, e então a gente vai se sentir orgulhoso com a presença deles aqui nessa casa, fazendo as perguntas, se interessando realmente pela política, que é o que a gente mais quer.
Sobre você, rapaz, a respeito disso, o que me despertou a atenção foi que nós já tivemos a visita de uma classe aqui. E eu, por uma casa, encontrei com uma daquelas crianças que ali participou e eu perguntei se gostou. E a menina foi bem sincera mesmo. Falou, eu não. Eu falei, mas por quê? Olha, lá é só um que fala, não deixa os outros falarem, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, por isso, bem, eu vou dizer, senta aqui, praticamente sem entender nada. Então eu acredito que numa próxima visita que a gente faça esse esclarecimento, né, o funcionamento meio detalhado, em umas palavras mais simples, para que eles possam realmente entender, né, do funcionamento. Porque essa criança saiu daqui com a impressão de que o presidente falava e o resto aqui tinha que ficar calado. Essa é a impressão que essa menina teve. E voltando ao ofício que será encaminhado ao ministro da Agricultura, eu solicitaria também que fosse enviada uma cópia ao nosso secretário de Agricultura do Estado, porque tem vários impostos ali que são impostos estaduais, para que ele também já fosse tomando conhecimento dessa vontade do povo e que se tome alguma providência nesse sentido. É só, senhor presidente. Muito obrigado pela parte. Quanto à indicação apresentada pelo vereador José Adalto, realmente é de grande importância e eu também fiz 2 indicações logo no começo do ano, solicitando algumas mudanças no trânsito e não obtivemos resposta e a população está cobrando e o trânsito realmente está ficando cada vez pior, cada vez mais difícil para nós. Então eu acho de grande interesse essa indicação. Espero que o prefeito atenda essa indicação e faça realmente um estudo antes da gente pôr em prática ou votar aqui o projeto criando a Zona Azul. Que realmente essa indicação do vereador José Adalto, ela vem assim abrilhantar um pouco mais para evitar que a gente faça realmente alguma coisa precipitada conforme ele mesmo disse. Então, eu acho que é de grande valia e o empenho de todos nós, solicitando ao prefeito que faça realmente esses estudos e, se possível, até com a presença nossa, que seja feita até aqui nessa casa aqui, para que cada um dê a sua opinião, para que chegue realmente no consenso e pôr em prática. Aos vereadores Mauro e Odair, eu os parabenizo pela visita até São Paulo, onde com êxito conseguiram esse micro-ônibus para a PAI, de grande importância para nós, e os parabenizo pelo empenho de vocês. Quanto às denúncias apresentadas pelo promotor, eu solicito ao diretor que envie o ofício com a resposta ao Ministério Público, com as informações que nós vamos prestar também, solicitando ao prefeito municipal para que, o mais breve possível, responda essas perguntas feitas pelo Ministério Público e até mesmo a Estação Civil Pública. Quanto à prestação de contas, aprovada por esta casa, referente ao exercício de 2011, realmente a gente fica preocupado e temos que estar realmente atentos, porque, afinal de contas, nós também somos responsáveis, principalmente nós que estamos aprovando. Então é necessário que haja uma grande avaliação nas próximas prestações de conta, que vocês analisem realmente as dúvidas que tiverem. Estamos aqui para ajudar, solicitamos ao advogado aqui da Câmara, ou até mesmo ao Tribunal de Contas, e se aprovarmos com ressalvas, aprovarmos no total ou em partes a prestação de contas, mas é nosso dever a gente fiscalizar, ficarmos atentos. Até então,
Eu acho que já é a quarta ou quinta denúncia do Ministério Público enviada a esta casa. Então isso realmente nos preocupa, mas temos que estar atentos e não vamos aí, como se diz, aprovando da noite para o dia uma prestação de contas que realmente pesa para todos nós, vereadores. Mais uma vez agradeço aqui a presença de todos vocês e ao Aso, mais uma vez agradeço por tudo, pela presença, pela explanação feita na tribuna livre, que esteja sempre presente nesta sessão, assim como os demais. Nada mais a pena tratar, agradecer a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir.